Olá, Hudson. Muito obrigado pelo convite de participar do seu canal Templos e Ruínas, né, do Catedral Cast. Muito bacana ter essa oportunidade para conversar contigo, né? Nós que já tivemos contatos há muitos anos atrás sobre produção musical, né? Você como um excelente músico, é uma oportunidade muito bacana para mim, é um privilégio, é uma honra, tá? Estou muito agradecido, né? Até hoje eu não te dei as respostas que você buscava sobre uma parceria de produção, porque eu ainda acho que preciso melhorar muito. Mas você é um excelente cantor, um excelente músico. Obrigado pela oportunidade. Fala galera bonita, estamos aqui no Catedral Cast de hoje, muito interessante com meu amigo Felipe Rangel, beleza? Mais conhecido aí em meio aos catedráticos aí como Felipe 9, beleza? O cara que já regravou aí mais de 100 músicas da banda Catedral e mais interessante, ele não copiou, ele fez arranjos novos aí, mais de 100 músicas, mais de 100 arranjos diferentes aí. E trouxe uma cara nova, uma roupagem nova aí nas músicas do Catedral, né? Faz muito tempo que eu curto já tal, as músicas e tudo mais, né? E vez ou outra ele vai lá, posta uma nova, eu vou rapidamente já baixo, coloco ali no meu carro para ficar ouvindo. Ouço aqui em casa também, o cara é sensacional e vamos conversar com ele hoje aqui no Catedral Cast. Na verdade, pessoal, nós não estamos fazendo a conversa online devido ao tempo que não se encaixa entre mim e a pessoa, né? Então, nós achamos interessante que eu mandasse as perguntas e ele lá grava um vídeo, manda para mim e aqui eu simplesmente coloco na tela para a gente ver aí quais são as respostas do Felipe Rangel, beleza? Mas primeiramente para mim é uma honra e aqui eu vou dar a oportunidade para ele se apresentar aí para vocês, beleza? Então vamos lá, vai lá, Filipão. Olá, eu sou Felipe Rangel. Na internet, meu apelido é Felipe 9, principalmente nas redes sociais, né? Instagram, Facebook. E embora eu tenha um canal voltado para a produção de música, arranjo, regravação, cover, principalmente do Catedral, a música é um entretenimento para mim. Eu tenho formação musical, sou tecladista, cadastrado na Ordem dos Músicos do Brasil. Mas a música é apenas um entretenimento, né, que eu faço no meu momento de lazer. E uma das coisas que eu mais gosto de fazer é regravar músicas do Catedral, seguindo ou não os arranjos originais. O Felipe Nove veio de um nome de banda que a gente tinha por volta da década de 90, início dos anos 2000. A banda se chamava Nova Versão, uma banda cristã, né, que servia a igreja. E aí, na época que a gente foi cadastrar e-mails, a gente abreviou o nome Nova Versão para Nove, que são as iniciais, né? Então, cada integrante ficou com um e-mail 9. E aí, como eu fiquei com Felipe 9, acabei me acostumando com o nome e por isso que nas redes sociais acaba que Felipe 9 é o meu apelido, né? É como você pode me achar por aí. Então vamos ver aí, como todo mundo que vem aqui, eu pergunto como foi que a pessoa conheceu a banda Catedral, como foi aí como e quando, né? Quando foi, qual foi o ano e tal, tudo mais. E vamos começar com a mesma pergunta aí para o Felipe, beleza? Filipão, diga aí pra gente quando e como você conheceu a banda Catedral. Eu conheci a banda Catedral em 1997, após o lançamento do disco 10 anos ao vivo, né, que tinha o acústico e o elétrico. Enquanto adolescente lá na igreja, no meio das músicas congregacionais, eu ainda não era músico, não sabia tocar instrumento. Eu pedi à minha prima, que gostava de ouvir coisas diferentes, que ela pudesse me indicar algum tipo de trabalho, algum tipo de banda, que tivesse um som mais inovador, mais moderno, que fosse um pouco distante da música que a gente cantava na igreja. E aí apareceu Catedral. Eu fiquei maravilhado com o álbum de 97, apesar de que eu não tinha ainda aparelho para tocar CD, e ele já tinha sido lançado em CD. Consegui uma fita cassete e fui conhecendo o trabalho da banda. O primeiro disco que eu realmente comprei, né, que pedi para os meus pais comprarem na época, foi o Eterno, de 1996, que é um dos meus discos favoritos, né? Depois eu fui em busca de toda a obra da banda e aí, graças a Deus, eu tenho toda a discografia completa e tem até alguns discos de vinil também, né? O Catedral 3, o Você, o Está Consumado, esses discos eu tenho ainda em vinil. O restante, que é em CD,
eu tive a bênção de conseguir adquirir todos. E aí, desde então, de 1997 para cá, a Catedral é uma presença diária na minha vida. Eu ouço todos os dias músicas da banda e são músicas muito agradáveis, né? Muito contemporâneas, que tanto conseguem fazer críticas inteligentes como conseguem cantar sobre o amor também. Então, Catedral é uma banda de muita qualidade. Pronto, massa. Filipão, qual o melhor álbum da banda Catedral para você, né? E também queria que você citasse algumas músicas, né? Algumas músicas aí interessantes. Vamos ver aí o que foi que ele respondeu. Sobre essa questão das fases da banda, né, entre secular e gospel, especialmente para mim é um tópico muito importante, porque enquanto adolescente da igreja, eu sofri um pouco com essa transição da banda, né? Então, líderes, familiares que ficaram um pouco abalados com a saída, né, então saída da banda do mercado gospel, é, colocavam pressão para que a gente pudesse queimar discos, né, desfazer de todo o conteúdo que a gente tinha. Então eu, como um fã que tinha toda a discografia, eu fui de certa forma meio perseguido em relação a isso, mas eu fui firme em manter toda a discografia porque eu tinha entendido o propósito da banda, que era desrotular a música para que todas as pessoas pudessem ter acesso a uma boa mensagem, né? E aí eu continuei comprando os discos a partir de muita resistência, depois que a banda foi para o mercado secular. Então ali, com Para Todo Mundo, Mais do que Imaginei, 15º Andar, eu continuei firme acompanhando a banda. Em relação a qual é a melhor fase, eu tenho para mim que a fase gospel foi a mais inovadora, né? Foi quando a banda ousou mais, tanto nas mensagens, que às vezes criticava o próprio sistema, quanto nos arranjos das músicas. Então, a banda mostrou muito a que veio logo no início, e depois que adquiriu uma certa maturidade, ela se conformou dentro de um formato que era mais acessível, que agradava mais, aparentemente. Então, as músicas foram ficando mais condizentes com o cenário musical da época, enquanto que, na minha visão, quando a banda surgiu, ela surgiu já rompendo o que era normal para a época em relação a arranjo, a construção musical. Então, assim, as influências que a banda trazia logo no início deixou muito evidente que era uma banda muito inovadora. Não que o Catedral deixou de ser inovador com o passar do tempo, mas assim que foram para o mercado secular, a banda continuou fazendo o seu som, mas sem trazer algo muito inovador como que ela tinha feito no início. Então, entre as fases, a minha preferida é a do mercado gospel, né? Em especial lá com o disco Está Consumado, o Contra Todo Mal, o Eterno, que foi o primeiro disco que eu comprei da banda, juntei dinheiro para isso. O 10 anos, que é um marco, né? Tem uma coletânea de músicas muito especiais. O Sentido, que é bem roqueiro. Então, esses são os discos que eu mais gosto e que eu escuto com mais frequência. Pronto, massa. Filipão, qual o melhor álbum da banda Catedral para você, né? E também queria que você citasse algumas músicas, né? Algumas músicas aí interessantes. Vamos ver aí o que foi que ele respondeu. Em relação aos melhores trabalhos da banda, fica difícil eleger, né? Já que são obras com tanta qualidade, que foram tão inovadoras. Mas eu tenho um carinho especial pelo A Revolução de 1998. Eu gosto muito da sonoridade do disco, gosto da mixagem, dos arranjos, do nível de maturidade das letras. Então, acho que ele tem solos muito bacanas do César. Gosto demais do solo da última música, inclusive uma instrumental que eles fizeram incidental logo no final da música. Então é um disco perfeito para mim. Gosto do rock que tem, tá na medida certa. Também tem um carinho especial pelo acústico 10 anos, que para mim é o melhor trabalho ao vivo da banda. É um show na íntegra, né? Assim, pelo menos eu não percebo edição, então é o que a banda toca de verdade, com muita qualidade. Já na fase da música popular, eu gosto do 15º Andar, que é um álbum muito cultuado, muito elogiado pelos fãs. A Resposta de um Desejo também é um álbum muito bom. Então eu tenho um carinho enorme por esses trabalhos.
Entre as músicas eu gosto de muitas, né? Então, assim, são obras incríveis. Gosto das cutucadas que a banda dá no sistema, em relação ao sistema, em relação à igreja, em relação às pessoas terem senso crítico. Então, gosto mais desse tipo de teor, não tanto das músicas românticas, embora elas sejam lindas também, né? Pronto, galera, eu sempre gosto de perguntar também sobre a morte do César, né? Essa galera aí que conheceu César em vida, né? Então sempre pergunto a eles onde eles estavam e como foi que eles receberam essa notícia aí da trágica morte, né, do irmão dos caras aí, o César, beleza? Vai lá, Filipão. Período da morte do César, em 2003, eu estava fazendo a faculdade de engenharia química. E aí eu lembro que um colega sabia que eu gostava muito da banda, acompanhava a história deles. Eu era daqueles que sempre que podia estava acessando o site, entrando em contato, mandando e-mail, escrevendo carta. Então era um fã que acompanhava bastante o trabalho da banda, mas eu estava em aula, se eu não me engano. E aí um colega me ligou avisando que infelizmente o guitarrista da banda que eu tanto gostava tinha falecido num acidente de trânsito em 2003. Aí desde então acessei o site para conferir realmente se era a veracidade da notícia, e aí logo depois o site da banda ficou com uma letra lá que era da música Porque Você Se Foi, se eu não me engano, do Almo Eterno, e aí tinha lá todas as homenagens prestadas ao César, né? Deixamos lá mensagens, então foi um momento muito dolorido para a gente que acompanhava a banda e tem, né, entende esses integrantes, esses caras como um amigo da gente, né, como alguém muito próximo, porque a gente acaba ouvindo mensagens, né, os arranjos, toda a ideia musical deles diariamente, então a gente sente que a gente desenvolve um relacionamento com essas pessoas, né? Então, elas são muito relevantes para a gente. E a morte do César foi uma grande perda para todos nós, né? Felipe, Catedral ou Legião Urbana? Para vocês é qual? Comenta aí embaixo também, que é para a gente saber, né? Se tem muita gente catedrática aqui que também curte Legião Urbana. E aí eu deixo essa pergunta dificílima aí para o Felipe. Catedral ou Legião? Vamos lá. A polêmica comparação entre Legião Urbana e Catedral, né? Eu conheci o Catedral antes do Legião Urbana, não tenho o hábito de ouvir as músicas do Legião Urbana, embora eu reconheça a grandeza da obra deles, é, a excelência das composições, então quão coeso era o trabalho que o Marcelo, o Dado e o Renato conseguiram desenvolver, né? E eu não percebo tanta similaridade assim entre o Catedral e Legião Urbana como tantas pessoas dizem. Eu me esforço para ouvir e comparar algumas músicas que pode ser que algum arranjo ou outro lembre, mas eu não vejo tanta similaridade na voz do Kim, mesmo na impostação mais grave, então é, não sofro com essa comparação. Eu nem acho que se parecem muito. Obviamente, como eu escuto pouco Legião Urbana, né, basicamente nem escuto, eu acompanho mais o Catedral. Eu acho Catedral uma banda que tem mais a ver com a minha realidade, né? Com o meu cotidiano. Então, as mensagens que a banda Catedral professa e traz em suas músicas tem mais a ver comigo, né? Eu me identifico mais do que com as músicas do Legião Urbana, embora algumas músicas sejam excelentes, assim, sejam grandes obras-primas, né? E aí, em relação a qual banda é melhor, tecnicamente, eu imagino que seja quase uma unanimidade que o Júlio é um excelente baixista, que o César foi um guitarrista fenomenal, então em relação ao instrumental, né, o papel do baixo e da guitarra na música, ele se destaca muito mais no trabalho da banda Catedral. Já o Renato e o Kim são bons cantores, né, excelentes cantores, compositores, cada um na sua vertente, então eu não sofro muito com essa ansiedade que passa, né, perpassa pelo trabalho do Catedral e do Legião Urbana. Mas entre as duas bandas, obviamente, eu gosto mais do Catedral. Massa, muito bom aí, Felipe, as respostas aí do Felipe 9. Como ele já regravou mais de 100 músicas aí da banda Catedral, mais de 100, sensacional, né? Vai lá no canal do cara, vou deixar aqui embaixo para você conhecer, né? Você que não conhece aí o Felipe Rangel,
para você conhecer nessas versões que ele fez aí da banda Catedral. Felipe, como é que funciona aí as ideias de composições, né? Pegar uma música ali, um clássico ali do Catedral, né, que já existe. Ele pega a música lá das antigas, também como pega essas novas, tal, tudo mais. Muda o arranjo, insere ali o vocal dele, que é totalmente diferente do Kim, né? Que é grave, tal, não sei o que. A voz dele é bem mansinha, tal, parece muito, até eu disse a ele, parece muito com a voz do Marcelo Bonfá, baterista da Legião Urbana. Parece muito a voz dele cantando. E aí dá uma pegada diferente, fica muito massa. Vamos ver aí como é que funciona esse processo de gravação, de composição aí desses arranjos. Como surgiu a ideia de regravar as músicas do Catedral? Bom, como eu falei para você, eu tinha uma banda no final da década de 90, início de 2000, e como tecladista, acaba que a gente absorve a ideia de compor, de criar arranjos. Então, quando eu tinha uma ideia para uma música, eu acabava fazendo uma pré-produção para passar para o restante da banda. Na época, o teclado tinha um disquete ainda, e aí eu gravava esses arranjos no disquete. E como eu escrevi algumas letras, né, parte de algumas letras, eu também tentava criar uma melodia e fazer um registro vocal para que o vocalista da banda, que não era eu era apenas o tecladista, pudesse cantar, a entender como é que era a música e fazer as modificações que ele achasse necessário. Então eu gravava isso, aí fazia uma pré-produção no disquete, depois passava para uma fita cassete, aí com o gravador eu conseguia colocar com um microfone bem simples, o registro da minha voz para dar uma ideia do que seria a música. Só que a banda foi depois parando com as suas atividades e eu fui tendo ainda várias ideias de arranjos. E isso começou com uma versão que eu fiz para todos os dias, que era um arranjo que eu tinha desenvolvido sem nenhuma pretensão de ser cover e que encaixou. Eu achei que encaixou legal na música da banda. E aí eu fiz um registro, na verdade, já na época do computador, né, na DAW, um computador emprestado, inclusive, de um amigo. Eu fiz uma pré-produção lá, era um MacBook, usei o GarageBand, não sabia mexer, fui aprendendo, fiquei mais ou menos uma semana com esse computador e fiz esse primeiro registro. E aí eu achei muito legal assim a possibilidade de reinventar alguns arranjos em relação à música que faz parte do meu dia a dia. E era muito fácil fazer alguma coisa relacionada ao Catedral, porque era a banda que eu ouvia todos os dias. Então são músicas que já estão armazenadas no meu sistema cognitivo. Então, assim, eu já canto Catedral diariamente sem perceber, enquanto eu estou dirigindo, né? Enquanto estou realizando outras atividades. Então ficava fácil para eu tentar pensar em alguma coisa nesse sentido. E isso foi me trazendo muita alegria, né? Muito prazer em desenvolver esses arranjos. Como eu não sou cantor, então assim, eu não tinha prática de cantar, eu até fiz aula de canto para me ajudar com a qualidade vocal para eu conseguir dar aula, já que eu sou professor, né, da área de química. Então eu comecei a estudar um pouquinho o canto, tentar melhorar a afinação, respiração, esse tipo de coisa. E aí eu fui tendo um pouquinho mais de confiança para começar a colocar no papel algumas ideias que eu tinha em relação às músicas do Catedral. Mas como a minha voz não se parece nem um pouco com a do Kim, eu não tenho pretensão de fazer nada similar ao que a banda fazia, eu tentei seguir por um caminho diferente. Eu não sou uma banda, meus instrumentos são virtuais, eu sou só um tecladista. Então eu gravava baixo tocando nas teclas do teclado, bateria tocando nas teclas do teclado, a guitarra a mesma coisa. Então, como eu tinha uma limitação muito grande de execução, eu acabava não seguindo os arranjos originais da banda. Depois que eu fui desenvolvendo um pouquinho mais, compreendendo como fazer esse tipo de coisa, estudando a mixagem, eu fui tentando criar alguns arranjos que pudessem ser bastante inspirados no arranjo original das músicas. Então foi essa a ideia. Então no meu canal, quem acessar vai perceber assim, que eu não tento parecer o Catedral, eu sou só um mero tecladista, bem mediano e eu não tenho como fazer um trabalho que músicos profissionais de excelência têm realizado, né? Então, na minha concepção, não tem como eu fazer nada melhor que o Catedral. Então, o Catedral é a banda, o que eu faço é uma releitura que serve como uma homenagem.
Então, tudo que eu pretendo fazer com o meu trabalho é, de certa forma, homenagear a banda. Não tenho nenhuma pretensão de ganhar visibilidade, de viver de música, não é do meu interesse. Então, o que eu faço é para compartilhar com os meus amigos, né, com quem acompanha o meu trabalho, acompanha o meu canal, algumas ideias que eu tenho em relação às músicas da banda que embalam a minha vida diariamente. Então, essa foi a ideia. Surgiu tentando dar vazão a umas ideias de arranjo que eu tinha. Como a minha banda já estava parada, a gente chegou a lançar um CD em 2007. Aí, por questões profissionais, né, a gente teve integrante indo morar no Japão, então a gente teve algumas coisas que inviabilizaram a continuidade do trabalho. Fiz uma outra banda, com alguns componentes da banda original. Nós lançamos dois álbuns, um em 2009, outro em 2011. E aí, em meio a tudo isso, a criatividade musical estava aflorada. E aí eu fui encaixando as letras do Catedral e algumas ideias de arranjo que eu tinha. Foi assim que surgiu. A partir do momento que fui postando no canal e foi dando repercussão, né, as pessoas começaram a pedir, regrava tal música, faz um arranjo para tal música. E aí eu fui passeando por essas vertentes. Algumas eu modifiquei muito em relação ao original, até para fazer algumas experiências, alguns testes. Outras eu converti em arranjo acústico. Eu queria ver como seria Vidros e Diamantes, por exemplo, ou Poderes Desprezíveis numa versão acústica. Aí eu ficava imaginando esse tipo de coisa e fazia isso tudo no teclado. Só lembrando, eu não toco violão, não toco guitarra, não tenho contrabaixo, então era tudo executado nas teclas do teclado mesmo. E aí com isso tem, claro, muita limitação. Depois tive uma limitação também de mixagem, né? Então não sabia usar direito compressor, equalizador, e às vezes eu amassava demais o som, e aí desde então eu tenho estudado, tanto em termos de composição, de arranjo, como de mixagem e masterização. Tenho investido em instrumentos virtuais para melhorar um pouco a qualidade dessas gravações, já que eu tenho um público fiel que acaba acompanhando o trabalho e que me dá muito gás para continuar. E eu tenho realmente prazer e satisfação em fazer esses testes com essas músicas, né? Inclusive, atualmente eu estou com um projeto chamado Revisitando a Catedral, que eu estou regravando covers que eu já tinha feito. Alguns que não ficaram tão legais, outros que eu acho que ficaram bons, mas que a qualidade da mixagem no final acabou atrapalhando, ou outras que eu modifiquei muito o arranjo, eu gostaria de tentar algo mais próximo do arranjo original. Então eu estou refazendo nesse ano alguns covers que eu já tinha feito para o canal. Para o ano que vem, atendendo a pedidos de alguns amigos, eu vou tentar regravar as músicas do Kim, especificamente do Kim. Mas estou sempre passeando pela discografia da banda Catedral e do Kim. Às vezes eu acabo fazendo um ou outro artista conforme os pedidos surgem, né? Mas o meu foco é o Kim e Catedral, que é o que eu tenho mais facilidade de fazer no teclado. Felipe, você espera que um dia, não sei se já aconteceu, né? Se um dia algum dos membros ali do Catedral reconheça, né, o seu trabalho aí, as suas regravações das músicas dele, tão bem feitas aí, tão bonitas. Você espera que um dia eles reconheçam isso para você e tal, tudo mais? Será que eles são humildes o suficiente para isso, né? Como eu tenho dito, o meu trabalho eu realizo por mera satisfação pessoal. Então eu faço porque eu gosto de fazer, gosto de experimentar e analisar os resultados. Eu tive a bênção de ter grandes amigos que acompanham de maneira fiel o meu trabalho lá no YouTube. Então, assim que eu posto sempre, tem um feedback que me motiva a continuar e por isso eu continuo. Não espero um reconhecimento da banda, embora em algum momento eles já tenham repostado versões, trechos de versões. Eu sei que é, alguns integrantes já receberam áudios de músicas pelo WhatsApp e aí deram um retorno interessante. Por exemplo, teve uma ocasião que a música, a versão de Todos os Dias que eu fiz, teve uma repercussão junto ao Kim, ao Thiago, que foi o baterista que substituiu o Guilherme durante um período em que o Guilherme esteve doente. Então eu tive alguns feedbacks interessantes que imagino que não inviabilizam
esse trabalho que eu faço, né? Já que eu não tenho nenhuma ideia de ganhar nada com isso, somente homenagear o trabalho da banda. E além do Catedral, eu gosto muito do Fruto Sagrado também, não é um segredo. E aí, o Fruto Sagrado também foi uma outra banda que acabou conhecendo o meu trabalho. Eu tive até o privilégio de gravar uma música com o Benio Bansiger, que é o ex-tecladista da banda. Então, a gente fez uma regravação de duas músicas, na verdade, para um projeto de releitura de um álbum que ele está fazendo. Ele me deu a oportunidade de criar os arranjos, então eu fiz arranjo para as duas músicas, gravei a voz, apesar de não ser um cantor, e aí outros músicos fizeram o collab junto com a gente. Então, assim, eu sou muito grato pela a oportunidade que esse trabalho tem me trazendo, né, de me aproximar de pessoas que eu tanto admirei. Massa, massa, interessante, interessante. Felipe, todo mundo que é músico, beleza? Todo mundo que é músico, assim como eu também, né? Nós tivemos uma banda ou temos, né? Para tocar, tal, tudo mais. É um desejo, né? Quando você tem esse dom, você tem um desejo forte, né? De se apresentar, mostrar o seu trabalho, tal, tudo mais. Como é que funciona para você? Você teve uma banda, tem uma banda, ou é cantor solo, tal? Explica isso aí pra gente. Em relação aos trabalhos musicais que eu já desenvolvi, eu fui componente de uma banda chamada Nova Versão, que é a razão do Felipe ser Felipe 9, como tecladista, né? Fiz o arranjo de algumas músicas, a pré-produção, e aí a gente gravou um disco em 2007 chamado Esperando a Vida Mudar, Nova Versão, Esperando a Vida Mudar. Com esse disco a gente participou de alguns concursos, ganhamos um festival. Na época dos sites Super Gospel, Dot Gospel, a gente participou de algumas votações lá, ganhamos, inclusive em alguns momentos. Disputamos lá com Palavra Antiga, que na época tava surgindo também. Teve até semana lá no podcast que a gente ficou à frente do Palavra Antiga. Mas aí, por questões de trabalho, né, a gente acabou paralisando as atividades da banda. Então a gente teve membros que se mudaram, então isso foi tornando um pouco difícil. E aí a gente criou uma subbanda, né, que era Elementos do Nova Versão, e aí a gente abreviou isso tudo, né? A gente já tinha a ideia do 9 e a gente colocou só um E na frente. Então era E9, os elementos do Nova Versão, tirando aqueles que se mudaram. E aí a gente gravou dois álbuns, sendo um em 2009 e outro em 2011. E o 2009 se chamava Paralelo, porque era um trabalho paralelo à banda, que a gente esperava um dia voltar com ela. E depois, em 2011, a gente lançou um acústico e teve patrocínio de uma empresa aqui local. Então, esses foram discos que a gente fez mesmo, prensados, né? Que tinha lá a mídia física. E aí, depois disso, acabou que, por conta de trabalho também, então, a agenda foi ficando difícil manter as atividades da banda no ritmo que a gente tinha, embora a banda não tenha acabado. O E9 ainda existe. Há uns 2 meses atrás a gente cumpriu uma agenda, tocou junto numa igreja. Então, assim, aos poucos a gente vai seguindo. O Nova Versão, por sua vez, começou a fazer um trabalho, enquanto alguns integrantes, né, eu participando desse trabalho, a gente fez alguns covers, algumas reharmonizações. Então, existe algum material do Nova Versão após também o CD, e aí em alguns desses trabalhos eu acabei cantando também, apesar de não ser um cantor. O Felipe eu já sei que ele foi em alguns shows aí da banda Catedral, né? Que eu vejo em fotos tal, fotos, vídeos que ele posta e tal, tudo mais. Felipe, quantos shows, quantas apresentações da banda Catedral você já presenciou ali? Em relação aos shows da banda, eu tenho acompanhado desde que conheci, né? Então, os shows aqui no Espírito Santo que eles fazem, eu faço de tudo para participar. Então, desde 98, com a Revolução, eu venho participando dos shows. Inclusive, eles fizeram um show de lançamento desse CD aqui na minha cidade. Eles já tinham vindo aqui em Aracruz em 93. Eu não conhecia a banda, mas como eu me tornei um fã muito apaixonado pelo trabalho dela, eu consegui um VHS com registro do show que eu tenho até hoje, mas imagino que já a fita já não roda mais, né? Então eles tocaram a Erupção, então era antes do CD Contra Todo Mal, então
acaba que eram muitas músicas do Está Consumado. E aí depois que eles foram para o mercado secular, ficou um pouco menos frequente a ocorrência de show deles aqui no Espírito Santo. Só quando participaram lá com a Line Records, com a Record Music, New Music, eles voltaram a fazer alguns shows aqui. E aí eu fui em todos que fossem possível. Inclusive eles fizeram um show com o Novo Som, naquela turnê Mais Que Amigos, Irmãos. Eu também participei. O KJ veio aqui, eu participei. O Catedral veio aqui já com o Kaique e o Diego. Então também estou nesse show aí. Tem até alguns vídeos no YouTube aqui do show de Vitória. E eu e minha esposa, a gente acaba que tá na capa de um desses vídeos aí. Então, assim que é possível, eu tento acompanhar o trabalho da banda. O que é que você acha dessa turnê atual aí da banda Catedral, completando aí 20 anos da morte de César e 20 anos do CD Acima do Nível do Mar? E aí você já completa dizendo, não seria interessante que a banda Catedral fizesse também uma turnê, por exemplo, uma turnê do Sentido, uma turnê do Disco Está Consumado, por exemplo, um clássico, né? E aí eles escolheram essa, né, Acima do Nível do Mar, porque ali, eu acredito que porque ali tem muitas músicas dele que são chiclete, né, que pegaram ali na galera, e aí fica mais fácil para eles trabalhar com isso. Mas assim, com o Zéuzinho no palco e tudo mais, não seria mais interessante pegar uma turnê ali Acima do Nível do Mar, uma turnê ali O Sentido, ou Está Consumado, ou A Revolução, que seja uma turnê mais pesada assim, para explorar mais o Oziel e tudo mais. O que é que você acha aí sobre essa nova turnê? Essa turnê do 20 anos, né, Acima do Nível do Mar, acústico, eu imagino que deve estar muito emocionante. E também estou torcendo para que eu tenha a oportunidade de assisti-lo em algum estado vizinho, já que o Espírito Santo não está na listagem da passagem da banda nessa turnê, infelizmente. Mas com o Oziel, com o tecladista de apoio, com o repertório que é do acústico, imagino que a turnê, que os shows têm sido espetaculares, né? E aí, se o Está Consumado, ou Sentido, ou algum disco dessa época, né? Valeria uma turnê? Com certeza sim, né? O Está Consumado tem um lugar especial guardado no coração dos fãs mais antigos que são doidos para ver essas músicas cantadas ao vivo, né? Com os arranjos originais sendo executados, né? Já que eles são músicos ainda mais incríveis do que eram antigamente, com a tecnologia, com a qualidade dos equipamentos de som. Imagino que os shows devem ficar incríveis. Eu acredito que valeria muito a pena uma regravação desses álbuns e uma turnê. Nossa, seria muito interessante. Embora a banda diga que grande parte do público que acompanha o trabalho deles, né, são mais voltados às músicas mais recentes. Eu agradeço a oportunidade de participar desse podcast. O seu trabalho no canal está incrível, né? Eu acompanho todos os vídeos, tento comentar ao máximo. Eu sou muito prolixo na hora de escrever, meus textos ficam muito longos. Então, assim, eu me torno até cansativo. Mas eu me empolgo muito, aí fico com muita vontade de argumentar, de complementar, de concordar com você no material que você apresenta. E aí o canal Templos e Ruínas está, assim, é um compromisso diário que eu tenho de acompanhar, porque em relação ao trabalho do Catedral, para quem é fã, é uma visita obrigatória, né? Então, assim, a gente tem que estar acompanhando, porque são são materiais excelentes, é um trabalho excelente que você tem feito, né? E aí, em relação ao meu trabalho enquanto músico, estou tentando melhorar, né, para que a gente possa retomar aquela conversa lá de trás, para fazer alguma coisa juntos, né, alguma produção juntos. Você é um excelente cantor, a sua banda é muito bacana, muito boa, vi vários registros seus. Então, assim, é um prazer ter estado aqui, ter participado, ter falado um pouquinho das coisas que eu faço em relação ao universo catedral. Só relembrando, eu não sou um cantor, eu não sou um produtor, eu não vivo disso. Então, são coisas, são trabalhos que eu faço no meu horário de lazer, assim,
para me entreter, para que eu fique feliz, né, para desestressar. E aí, como são músicas, né, da banda que me trazem bons momentos, eu fico muito motivado a continuar fazendo. Aí, como eu disse, a ideia é que no ano que vem eu me volte para as músicas do King, que é uma galera que vem pedindo, e aí eu falei que eu faria. Então, como eu estou fechando esse ano o Revisitando a Catedral, no ano que vem, se tudo der certo, eu pretendo fazer regravações de músicas do Kim. E aí conto com o apoio, né, do seu público, de quem segue o seu canal, quiser aparecer por lá, se inscrever, fique à vontade. Lá no YouTube é Felipe Sarmengue Rangel, embora o nome do canal seja Felipe 9, imagino que com o Felipe Rangel vocês consigam acessar o meu conteúdo. Lembrando que, assim, tudo que eu tenho feito é com muito boa vontade, mas com muita limitação, já que é tudo feito no teclado, né? Então tem momentos em que eu tô testando algumas coisas, alguns aplicativos, alguns plugins, então tem hora que dá bom, tem hora que não dá muito bom. Mas é feito com muito carinho, então espero que vocês curtam e todos que têm acompanhado o trabalho de Templos e Ruínas, assim, têm dado uma força muito grande por um grande trabalho que o Hudson tem realizado. Então eu agradeço a todos, agradeço aos que têm me acompanhado lá, que são meus amigos, que incentivam, que têm feito, né, suas sugestões, que têm feito as suas críticas. Eu agradeço a todos por disponibilizarem tempo de vocês para acompanhar o que eu tenho feito. Muito obrigado, que Deus abençoe vocês e que a gente siga acompanhando o trabalho da Banda Catedral. Felipe Rangel, muito obrigado aí, meu irmão. Você, um talento aí excepcional, certo? Talento maravilhoso. Segue o cara lá. Você que está seguindo aqui o canal Tempos e Ruínas, gosta da banda Catedral, segue o cara lá, dá uma olhada lá nos arranjos novos que ele fez tal e tudo mais. Muito bom, beleza? Então espero vocês aí no próximo vídeo. Esse aqui é o Catedral Cast. Vai lá!